Preparamos um corte muito importante para falar sobre gestão financeira do agronegócio, sucessão familiar, gestão de pessoas, que eu sei que são 3 gargalos muito importantes do agronegócio das hortaliças. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação e compartilha esse conteúdo no grupo WhatsApp, manda para os amigos, compartilha nas redes sociais, no TikTok, onde você puder, para esse conteúdo e essa informação chegar mais longe no nosso mercado e também aí no campo para você ver a diferença, né? Porque você falou para a gente agora que você começou lá de baixo fazendo de tudo ali, fazendo o que precisava ser feito e não aquilo que é interessante, talvez para a filha do dono, vamos dizer assim, né? Fazer. E como é que você vê que para você, como sucessora, né? Qual que é a diferença para você entre uma sucessão e, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra ganhar a empresa, não, como é que fala? Herdar. Herdar. Suceder e herdar. O que tu acha a maior diferença na prática para ti, que já está acontecendo isso na Zanata? Olha, Léo, eu tenho, estudando, né, porque além de estudar gestão de negócio, tem que estudar gestão de empresas familiares, né? Uhum. E então essa linha da sucessão tem muitos cursos hoje aqui, né? No Brasil tem vários institutos bacanas que eu fiz alguns cursos. E tem uma teoria que eu gosto muito, que ela é dos 3 círculos. Sendo que o primeiro círculo é a família. Então ali tá pai, mãe, filhos, né? O círculo da família. Aí eu tenho o círculo da propriedade, que é os bens. Imóvel, carros, empresas, no nível de sociedade, uma propriedade da família. Ou, da família ou não, né? E eu tenho o terceiro ciclo, que é o da gestão do negócio. Então, quando a gente pensa na palavra suceder, a gente está entrando na linha da gestão do negócio. Que eu estou sucedendo o gestor, né? A figura do dono hoje é muito misturada entre o que gerencia a empresa do que é o dono proprietário, né? E quando a gente pensa em herança, é herdar uma poupança gorda, né? Quem não gostaria? Um imóvel, né? Um apartamento aqui na praia. Então, o herança, ele vem muito mais da propriedade. E o sucessão vem da gestão. Interessante, até porque realmente aí o que eu vejo mais dá problema nessa área que a gente está falando, nessa parte familiar, é quando um herdeiro quer se tornar um sucessor. Vixe, aí o problema está feito, né? Porque, como você falou, o sucessor está sucedendo o gestor, né? E ele tem que ser preparado para isso. Com certeza, esse é o segredo do sucesso, né? Só que, de modo geral, eu vejo uma grande deficiência nisso, de modo geral, nos agronegócios e empresas no Brasil, porque desse herdeiro querer sentar na cadeira né, de quem ele está sucedendo e aí não está preparado para isso. Por isso que eu vejo a importância de se preparar, de estudar e principalmente o que eu vejo mais dar certo em várias empresas é a parte do sucessor, né? Essa criação dele é geralmente ele começando de baixo da empresa. Nos cargos, nas funções. Até um exemplo bem bacana que eu escutei, um dos melhores casos de sucessão, né, que teve no Brasil que eu vejo é a WEG aqui em Santa Catarina. E eles têm uma regra que ninguém pode chegar a um cargo executivo da família se não tiver começado desde um cargo mais baixo. Ou seja, mesmo não pode ser um sucessor, mesmo sendo da família, se não tiver passado por todas as áreas, começado de baixo para chegar num cargo de diretoria, executivo, o que for. E é o que protege e blinda a WEG, né? Chegou o que chegou hoje em dia, porque não chegou em nenhum momento um herdeiro lá e começou a aloprar e fazer loucura porque não estava preparado, né? Não tem nenhuma forma melhor de aprender do que na prática, né? Você estando ali no dia a dia, entendendo os desafios, entendendo todos os setores, como a engrenagem da empresa gira, né? É a melhor forma de tu entender do negócio. E lá, vamos andar um pouquinho para frente, depois de você, né, começar a trabalhar lá no DP, depois veio para a parte financeira. Mas qual que, para você, como gestora, foi um ponto de inflexão que você começou a sentir, acho que talvez a responsabilidade? Porque o Sr. Jusceni faz quantos anos que começou a passar um pouco mais o bastão para vocês, assim, de modo geral? Porque ele falou que agora ele está sossegado, ele trabalha um dia por semana, ele viaja um pouco ali, né, conforme ele gosta bastante, ele falou pra gente. Mas quando você sentiu assim, poxa, esse ponto de inflexão,
de sentir a responsabilidade como sucessora? Sim. Eu acho que foi um processo, não tem uma data fixa, Sim, né? sim. Não fez a nossa sucessão, ela é muito orgânica. Então, desde o princípio, né, a gente vai aprendendo, né, tomando decisões e vai indo, né, em momentos, né? Ele sempre tem um perfil de pedir muito a nossa opinião, né? Então, a gente vai compartilhando, pensando juntos, né? E hoje, sim, ele está mais afastado no negócio. Apesar de ele ainda ter o cargo de diretor-geral, ele tem a visão de gerenciar, né? Mas a operação mesmo, cada responsável pelo seu setor toca a operação, né? Então, foi um processo mesmo. A gente fala que a sucessão, quando a gente fala em sucessão, parece que o fundador vai se afastar e a segunda geração vai ser dono amanhã, né? De um dia para o outro. Pode acontecer em caso do sucessor vier a faltar, né? Sim, sim. Algo precocemente. Mas, no nosso caso, é um processo que leva anos, né? Faz mais de 15 anos já que eu trabalho junto com ele. E até hoje, ele ainda é o gestor principal, né? E espero que ele continue por muitos anos, né? Ele não tem nem 60 ainda, então 10, 15 anos. Então, se for olhar pelos os anos que passam, a gente está falando de 30 anos da primeira e da segunda geração trabalhando juntos. E se eu olhar para frente daqui a 15 anos, um pouco mais, pode ser que eu já tenha a minha filha trabalhando junto. Então, a sucessão, ela é... O sucesso da sucessão, ele é o conseguir trabalhar juntos, com pontos de vista diferentes, tendo respeito com a opinião tanto dos mais novos e a experiência dos mais velhos, né? É conseguir fazer essa mistura, né?